meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Salmo 116, versículo 1 ao 6. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Fala agora ao nosso coração. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, eu estava lendo um comentário bíblico e aí uma frase desse comentário me chamou a atenção. E a frase é o seguinte, é a que vai aparecer aí na tela. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Acho que tem aí, né, a frase, isso. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Vamos repetir? Todos juntos? O limite do homem é a oportunidade de Deus. E aí eu meditando nessa frase, nessa afirmação, nós podemos analisar essa frase ou interpretá-la da seguinte maneira, que eu creio que foi a intenção do autor. Nós sabemos, irmãos, que todo ser humano ele é limitado. Muitas vezes nós fazemos e realizamos tudo o que é possível nós fazermos e realizarmos. Só que não é suficiente para resolver uma determinada situação ou vencermos um problema que estamos passando. Fazemos tudo o que é possível, mas nós não conseguimos resolver a situação. Pensamos e chegamos ao ponto de não saber mais o que fazer. Não sei se já aconteceu isso com você, ou se você já passou por essa situação, que você chega até a dizer assim, eu já cheguei ao meu limite, ou eu estou chegando ao meu limite, não sei mais o que fazer nessa situação. Acontece, já fiz tudo o que posso, não aguento mais. Aí é o limite do homem. O limite do homem. Agora, o limite do homem, nós lemos naquela frase, é o que, irmãos? O limite do homem é a oportunidade
de Deus. Mas a oportunidade de Deus para quê? Para nos ajudar, para nos socorrer, para nos abençoar. Explicando de uma maneira bem simples para os irmãos. Quando nós não sabemos mais o que fazer, Deus entra com ajuda. Numa frase bem popular, num ditado bem popular: quando a vaca está indo para o brejo, Deus entra com uma intervenção. Amém? Quando você acha que não tem mais jeito, Deus entra com o socorro. Isso aconteceu, irmãos, nós vamos ver alguns exemplos na Bíblia, exemplos de homens, de servos de Deus, que chegavam no seu limite. Começando com o autor do Salmo 116. Esse salmo que nós acabamos de ler, que nós não sabemos quem é o autor. Esse salmo é anônimo. Mas com certeza, irmãos, pelo que o salmista escreve, ele passou por um aperto muito grande, viu? Provavelmente, pelo que ele fala no salmo, ele deve ter passado por uma enfermidade muito grave. Uma enfermidade que poderia ter o levado à morte. Porque olha o que é que ele diz. Volta aí para o Salmo 116, do versículo 1 ao 6. Olha o que é que ele diz. Ele diz o seguinte: que ele esteve à beira da morte, quando ele diz assim: as cordas da morte me envolveram. Ele não disse isso aí? As cordas da morte me envolveram? Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu estive à beira da morte. Ele também diz assim: as angústias do Sheol vieram sobre mim. Sheol, irmãos, essa palavra significa inferno. Então ele está dizendo o seguinte: o inferno se levantou contra mim. E ele ainda diz mais: fui dominado pela tristeza e aflição. Ou seja, ele entrou em depressão. Estava depressivo. Que situação terrível, irmãos. Que situação terrível desse homem, desse servo de Deus. Provavelmente, como eu disse, deve ter sido uma doença muito grave. Mas o que aconteceu? O que é que ele diz? Já lá no versículo 6: quando eu já estava sem forças, ele me salvou. Amém? Quando eu estava sem forças, ele me salvou. Ou seja, Deus entrou com providência. Quando ele não sabia mais o que fazer, quando ele achava que tudo estava acabado, ele diz: quando eu estava sem força, ele me socorreu. Ou seja, irmãos, quando ele chegou no limite, Deus entrou com ajuda. Por isso que no versículo 12 e 13, agora nós vamos ver o mesmo Salmo 116, versículo 12 e 13, ele agradece a Deus. Ele diz assim: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Como posso eu retribuir a bênção que eu recebi de Deus? Já sei. Eu erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Um outro servo de Deus, irmãos, que chegou no limite. Aliás, parece que Davi estava sempre no limite, né? Davi foi um homem que chegou em várias ocasiões no seu limite. E uma dessas ocasiões ele descreve no Salmo 40. Vamos ver o Salmo 40, versículo 1 a 3. Olha o que é que Davi fala aqui no Salmo 40. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição,
de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Irmãos, Davi, ele não fala que situação ele estava passando. O que é que estava acontecendo? Será que ele estava se referindo a uma doença? Pode ser. Ou será que ele estava se referindo à perseguição de Saul? Porque Davi passou vários anos sendo perseguido por Saul. E por pouco, ele não cai na mão de Saul. Poderia ter sido isso que ele estava se referindo. Mas o certo, irmãos, é que ele descreve a situação dele de uma maneira muito forte. Ele diz assim, que ele estava num poço de perdição, e Deus tirou ele de lá. Imagine um poço de perdição. E tem mais. Deus tirou ele da onde? De um tremedal de lama. Você sabe o que é tremedal? Pergunta para quem está ao seu lado. Rapaz, o que é tremedal? Nas Bíblias, com a linguagem mais moderna, já vem a tradução, né? Ele me tirou de um charco de lama. Ele me tirou da areia movediça. Ele me tirou de uma área pantanosa. É isso que significa essa palavra tremedal. Ou seja, irmãos, você já se viu dentro de lama? Quem já entrou dentro de lama? A lama, é difícil andar na lama, é ou não é? É difícil correr na lama, é ou não é? É difícil até ficar de pé na lama, é ou não é? Quanto mais você tenta sair, mais preso você fica. Área pantanosa, irmãos, olha, entrar numa área pantanosa é difícil. Davi estava num tremedal de lama, ou seja, ele não tinha como sair daquela situação. Mas aí, o que acontece? Ele me colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quando Davi tinha chegado ao seu limite, Deus, entrou com providência. Tirou ele do charco de lama, tirou ele do poço de perdição, colocou ele em cima de uma rocha, firmou os passos dele, e ainda mais, pôs nos lábios dele um novo cântico. Agora aqui, irmãos, tem uma coisa que nós precisamos fazer quando estamos no limite. O que é que Davi fez? O que é que ele diz logo no início? Esperei confiantemente pelo Senhor. Diga para quem está ao seu lado, espere confiantemente pelo Senhor. Davi, irmãos, não entrou em desespero, porque muitos entram em desespero. Quando chegam no seu limite, fazem bobagem, perdem a cabeça, entram em desespero. Não pode. O que é que Davi fez? Ele esperou confiantemente pelo Senhor, porque ele sabia que Deus ia agir. Ele tinha certeza que Deus ia chegar. Que quando o limite alcançasse a vida dele, e ele alcançou o limite, ele sabia que Deus ia intervir. E foi isso que aconteceu. Amém? Uma outra pessoa, irmãos, que chegou no limite, e que se não fosse a intervenção de Deus, o agir de Deus, ia morrer, é a viúva de Sarepta. Quando Elias pediu a ela comida, o que ela disse? A gente não vai ler a história, porque os irmãos conhecem a história. Mas os irmãos sabem, né? Elias foi até a cidade de Sarepta, porque Deus havia mandado ele até lá. E aí ele encontrou com a viúva, e aí ele pediu para a viúva fazer um pão para ele, uma comida. O que ela disse? Meu Senhor, Deus sabe que eu não estou mentindo, mas a única coisa que eu tenho aqui é o quê? Farinha e azeite. Vou preparar
uma comida para mim, para meu filho, e depois nós vamos. Em outras palavras, o que a viúva disse para Elias? Eu estou no limite. Eu cheguei no limite. O que eu tenho é isso aqui, não minto, vou comer com meu filho e vou morrer. Mas o limite do homem é o quê? Até o final da mensagem vocês vão decorar essa frase. Diga, o limite do homem é a oportunidade de Deus. Porque, irmãos, Elias disse, não, prepare a comida para mim e fique tranquila. E ela preparou a comida do profeta. E o que aconteceu, irmãos? O azeite foi multiplicado e a farinha foi multiplicada, amém? Aquilo que era o limite, deixou de ser o limite. Porque Deus agiu na vida daquela mulher. Outras pessoas, irmãos, que experimentavam o limite de Deus, foi os discípulos de Jesus. Teve uma ocasião que eles chegaram no limite. Vamos ver que ocasião foi essa? Lucas 8, 22 a 25. Vamos ver em que ocasião os discípulos de Jesus chegaram no limite. Certo dia Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Amém, glória a Deus. Irmãos, era comum os discípulos atravessarem o lago da Galileia. Era comum, porque Jesus andava muito, Jesus viajava muito, Jesus ia de uma região para outra. E havia esse mar, que na realidade não era um mar, era um lago, o lago da Galileia, mas por ser muito grande, ele era chamado de mar. E que, às vezes, ele tinha que ser atravessado, porque se Jesus quisesse ir de uma região para outra, era mais rápido ir pelo lago, para atravessar de uma área para outra, do que dar a volta no lago. Então, constantemente, Jesus estava atravessando com os discípulos de um lado para outro, nesses barquinhos. Só que nessa ocasião, o que aconteceu? Quando eles estavam atravessando, bateu uma tempestade no mar da Galileia. Como diz aqui o texto, abateu-se sobre o lago, o quê? Um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Agora, irmãos, nós estamos aqui, não estamos tratando com homens inexperientes com relação ao mar. Nesse grupo de discípulos tinham o quê? Pescadores, homens experientes com o mar, e provavelmente homens que já haviam enfrentado tempestades no lago da Galileia. Só que essa tempestade estava fora do normal, estava muito forte, ao ponto de que o barco estava afundando. A Bíblia não diz, irmãos, mas eu creio, tenho certeza, que os discípulos tentaram de todas as maneiras salvar o barco e salvar as próprias vidas. Eu imagino que eles devem ter remado com toda a força para chegar na outra margem. Eles devem ter jogado fora o excesso de peso, porque eles viram que estava entrando água no barco, o barco estava pesado, estava afundando, e o que é que eles devem ter feito? Devem ter jogado a comida fora, devem ter jogado as mochilas fora,
tudo que tinha no barco que podia causar peso, eles jogaram fora. Mas, irmãos, nada adiantava. Nada adiantava. E eles remavam, e o barco ia afundando. Eles chegaram aonde? Hein? No limite. Irmãos, quando eles viram que o que eles estavam fazendo não estava resolvendo o problema, por mais experiência que eles tivessem, não estava resolvendo, o que é que eles fizeram? Mestre, acorda, mestre, porque nós, o que é que ele disse, irmãos? Porque eles tinham quase que convicção, viu, irmãos? Mestre, nós vamos morrer. Acorda para morrer. Acorda para que a gente vai morrer. Eram homens experientes, irmãos. Eles não estavam assustados à toa, não. Não era marinheiro de primeira viagem, não. Era gente experiente em mar. E se eles disseram, vamos morrer, é porque a coisa... Diga para quem está ao seu lado, a coisa está feia, né? Está feia. Mas o limite do homem... Tá vendo? Chegaram no limite, foi? Tá bom. Agora deixa comigo. Agora eu vou agir. Ó, irmãos. E aí os irmãos sabem, né? Nós lemos aqui, Jesus acalmou o mar, acalmou o vento e deu tudo certo, amém? Porque quando nós chegamos ao nosso limite, e os discípulos chegavam no limite deles, eles não podiam fazer mais nada. Deus agiu em favor deles. Vamos ver um outro homem de Deus que chegou no limite? O apóstolo Paulo. Chegou no limite. E quando foi isso, pastor? Ele relata o limite dele, essa história, lá em 2 Coríntios 1, 8, 10. Ele escrevendo aos crentes de Corinto, ele fala do que aconteceu com ele. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Irmãos, Paulo está relatando aqui o que aconteceu com ele quando ele chegou na província da Ásia. Provavelmente ele está falando da estada dele em Éfeso. Quando Paulo chegou em Éfeso, irmão, foi muito complicado a estada de Paulo em Éfeso. Aconteceram muitos problemas em Éfeso. Quiseram matar Paulo em Éfeso. E talvez ele esteja se referindo a essas tribulações que ele sofreu na província da Ásia. Provavelmente ele está se referindo ao que aconteceu principalmente na cidade de Éfeso. E o que é que ele diz aqui? Que as tribulações foram muito além do que? Pode voltar o texto, pessoal, ler o texto. As tribulações foram muito além da capacidade dele de suportar. Ele diz aí. A ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ou seja, ele já tinha desistido o quê? De viver. Ele disse, não, agora acabou. Vou morrer agora não tem mais jeito. Tá? Vou morrer. Paulo chegou no limite. Olha, irmãos, que quem está falando isso aqui era um homem experimentado, um homem que, né, não fugia de nada, um homem que, né, sabia contornar situações, um homem experiente. Só que Paulo está confessando aqui, eu pensei não, eu tinha certeza de que de lá eu não saía, de que eu não ia escapar não, Foi a conclusão que Paulo chegou. Então ele chegou no limite.
Mas o que é que ele diz no versículo 10? Ele nos livrou. Ele quem? Deus me livrou. Quando eu estava no limite, pensando que ia morrer, Deus me livrou. Amém? Irmãos, Paulo achava e tinha certeza que ele não ia conseguir. Porque ele diz que as lutas que ele estava passando foram muito além da capacidade dele, humana, de suportar. E nesse texto que nós lemos, irmãos, porque talvez você esteja perguntando, sim, pastor, eu estou entendendo tudo, mas por que que Deus permite a gente chegar no nosso limite para poder agir? Diga para quem está ao seu lado, boa pergunta. Por que que Deus não age antes? Não é não? Por que que Deus não intervém antes, irmãos? Por que que Deus não intervém antes? Não é verdade? Por que que logo quando começou a tempestade, Jesus não foi logo tomando providência, acordou logo? Por que que ele não, né? Por que que ele não agiu antes? Por que será, irmãos? Por que que será que Deus permitiu Davi entrar num charco pantanoso, num tremedal de lama? Deus não podia ter evitado Davi entrar numa dessa? Não é verdade? Ter livrado ele antes? Irmãos, quem dá a resposta é o próprio Paulo. Nesse mesmo capítulo, aí, agora o versículo 9, nós até lemos esse versículo. Olha a resposta. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte. Para quê? Porque Deus permitiu que Paulo chegasse no limite. Para quê? Não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Amém? Palmas para Jesus. Deus, irmãos, muitas vezes permite que cheguemos ao limite para que nós não confiemos em nós mesmos. Para que não chegue em nós, no nosso coração, o orgulho ou a vaidade. Aí Paulo está dizendo, olha, para que Deus permitiu, para que eu não confiasse em mim, para depois eu não dizer, fui eu consegui, está vendo, eu escapei, fui eu. Não, já tinha sentença de morte. Paulo já tinha sido sentenciado à morte, não tinha mais como escapar. E agora Paulo vai fazer o quê? Não tem mais nada que fazer. Quando a gente chega nesse estágio, irmãos, aí Deus entra em ação. Amém? Agora no versículo 10, irmãos, Paulo fala algo muito importante. Nele temos colocado a nossa esperança. Não perca a sua esperança em Deus, viu? Não perca a sua esperança em Deus. Continue colocando a sua esperança nele. Amém? Irmãos, uma coisa muito importante. Deus conhece os nossos limites. Deus conhece os seus limites, viu? Porque talvez você esteja preocupado, mas e se for além do limite? Fique tranquilo que Deus conhece o seu limite, viu? Deus conhece. Deus conhece. E Ele sabe, e por isso Ele sabe a hora certa de agir. Amém? Deus conhecia os limites de Abraão quando pediu a ele Isaac. Conhecia ou não conhecia? Conhecia. E meus irmãos, e Deus só agiu na hora que Abraão levantou a faca para matar Isaac. Foi só nessa hora que Deus agiu. Será que Deus não poderia ter agido antes, um pouquinho? Irmãos, porque até chegar ao Monte Moriá, foram 3 dias de caminhada, irmão. Até chegar no Monte Moriá. Depois subiu o Monte Moriá. Será que Deus não poderia, na subida, Abraão, mas não, Abraão, estou vendo que tu és, né, fiel. Não saí até lá em cima não, já sei que tu és fiel. Não, irmão. Deus espera Abraão pegar a faca, levantar a faca, né? E só faltava esperar a faca chegar na barriga do menino mas, né? Não, irmãos. Porque Deus sabia o quê? O limite de Abraão. Deus conhece o teu limite, viu? Fique tranquilo. Não vai além do limite não. Deus conhece, né? Deus conhece o seu limite.
E Deus não vai permitir que essa tentação seja maior do que as tuas forças. Deus não vai permitir que essa tua luta seja maior do que a capacidade que Ele vai te dar de você enfrentar, viu? Pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora é importante, irmãos, a gente reconhecer os nossos limites. Você reconhece os seus limites? A gente tem que reconhecer. Temos que ser humildes e dizer para Deus: Deus, aqui já deu o que tinha que dar, não posso mais. Os meus limites são esses. Davi reconheceu: Senhor, os meus limites, né, são esses aí, e pediu ajuda. Um homem que reconheceu os limites, irmãos, os seus limites, é o rei Josafá. O rei Josafá teve uma ocasião que disseram a ele: rei Josafá, os moabitas, os amonitas e outros povos se reuniram para te matar. Eles estão vindo aí, e é muita gente, você não vai conseguir dar conta desse exército inimigo. E realmente, irmãos, Josafá, quando soube, ele disse: eu não vou conseguir, eu não tenho soldados suficientes, não tenho armamento suficiente para enfrentar todo esse povo aí que se reuniu para nos atacar. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele foi falar com Deus. Olha o que ele disse, 2 Crônicas 20, 12. Olha o que ele disse para Deus: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém? Olha, irmãos, Senhor, eu não sei o que fazer. Às vezes não acontece isso, irmão? Você não sabe o que fazer, não é verdade? Você não sabe, você já tentou, já falou, e mas você não sabe mais o que é que faz, né? Não sabe, e vai, pede um conselho a um, pede um conselho a outro, mas nem os conselhos resolve, né? Eu não sei, aí você vai falar com o pastor, nem o pastor consegue resolver, não sabe, e aí você vai olhar para Jesus, amém? Não sabemos o que fazer. Irmãos, quando Deus ouviu isso de Josafá, o que é que Deus falou? Deixe comigo, Josafá. Você não sabe o que fazer, mas eu sei muito bem o que eu vou fazer. Amém? Glória a Deus. Diga para quem está ao seu lado: Deus sabe muito bem o que Ele vai fazer. Você não sabe, o pastor não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. Josafá foi ou não sincero? Foi. O que é que ele disse? Senhor, eu não posso ir, eu não tenho força para enfrentar esse exército imenso. Eu não tenho força. Não tenho força, não sei o que fazer, mas os meus olhos, ou os nossos olhos, estão em ti. Olha o segredo, olha o segredo. Ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olho, ergo os meus olhos para os montes. Então, olhar para Jesus, olhar para Deus, e aí Ele vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Chegou no seu limite, aí você olha para Deus, né? Você não sabe mais o que fazer, aí você vai olhar para Deus. Agora, uma outra coisa importante: tenha paciência, viu? Davi disse: esperei no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Teve que ter paciência, irmãos. Teve que aguardar, esperar o momento certo de Deus. Teve que ter paciência. Mas uma coisa é certa, irmãos: que Deus vai chegar. O limite do homem é o que, irmãos? É a oportunidade de Deus. E Deus gosta dessas oportunidades, viu? Aquele crente que é vaidoso, orgulhoso, né? Ele acha que pode e tal, mas aquele crente que é humilde, busca ao Senhor, reconhece: Deus, eu não consigo mais, não sei mais o que fazer. Deus está atento a você, viu? Deus está te acompanhando.
E pode ter certeza que Ele está com você durante todo o processo, viu? Ele não chega só quando você está no limite, não. Ele está te acompanhando desde o início, né? Jesus estava no barco, irmão. Jesus estava consciente do que estava acontecendo? Estava. Mesmo dormindo, ele estava. Ele sabia o que estava acontecendo. Não é verdade? Mas ele não interviu antes, porque ele estava esperando que os discípulos o chamassem. E aí ele interviu. Então Deus está te acompanhando, viu? Desde o início do processo. Agora, pode ser que ele só entre nisso aí, no seu limite. Amém? Ah, pastor, Deus ainda não entrou. É porque não chegou ao seu limite ainda. Mas Ele vai chegar, viu? E Ele vai te socorrer. E Ele vai te ajudar. Pode ter certeza. E você não será destruído. Pelo contrário, você não vai ser destruído. Essa experiência aí vai te abençoar, né? Vai te abençoar. Então, você que está aqui nessa noite, está assim, né? Fazendo tudo que pode, nada, né? Olha, ore ao Senhor, tenha paciência, né? E Deus, Ele vai intervir, viu? Fique de pé, nós vamos orar. Vamos orar. Glória a Deus. Irmãos, eu poderia citar outras pessoas aqui, viu? Eu não falei de Jacó. Jacó, irmãos, quando chegou no limite, o que ele fez? Mandou toda a família. Vai embora, todo mundo vai na minha frente, vai. E ficou o quê? Sozinho. No val. Sabe por que Jacó fez isso, irmão? Porque ele viu que chegou no limite. Até então, irmãos, ele tinha se dado bem, viu? Enganava um, enganava outro. E o rapaz era esperto. Era esperto. Enganava. Enganou o pai. Enganou o irmão. Enganou o sogro. Labão. Enganou. Só que, quando ele voltava para casa, ele recebeu uma notícia não muito boa. O que é que disseram a ele? Olha, teu irmão vem aí. E vem com muita gente. Vem com muita gente aí. E aí Jacó fez o quê? Agora não tem mais jeito. Meu irmão vai me pegar, vai me matar. Vai matar toda a minha família. Irmãos, foi por isso que ele mandou a família aos poucos. Vocês entenderam aquele texto? Entendem? Que ele pegava, né? Porque ele tinha muitas mulheres, né? Muitas esposas e muitos filhos. Aí ele pegava uma esposa com os filhos. Vai vocês agora. Aí dava meia hora de a outra distanciar. Aí chegava, chamava a outra esposa com os filhos. Agora vai você. Por que ele fez isso? Uma estratégia. Uma estratégia. Porque se, né? Esaú pegando os primeiros lá, matando os primeiros, primeira mulher. E eu acho, irmãos, que ele, né? Eu não sei não, mas eu vou começar com Jacó. Rapaz, porque veja lá, a primeira mulher que ele mandou e os filhos, eu acho que era que ele gostava menos, viu? Porque você está numa situação dessa, e a irmã pega, né? Vão vocês primeiro. Porque quando Saul meter a espada lá, vocês vão ser os primeiros. E aí ele foi fazendo isso para dar tempo do que? Dos outros fugirem, se fosse o caso. Para dar tempo dos outros correrem. Mas aí, irmãos, ele sabia que não tinha jeito. O negócio né? Não ia enganar agora, irmão. Aí ele foi o quê? Ele chegou no seu limite. E quando ele chegou no limite, Deus desceu e mudou a história de Jacó. Quando você chegar no seu limite, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua sorte. Porque ele nunca mais foi a mesma pessoa a partir daquele dia. Até o nome dele foi mudado, não foi? Ele passou a se chamar como, em vez de Jacó? Israel. Israel significa príncipe. Jacó,
enganador, Israel príncipe. No limite de Jacó foi a mudança de vida dele. Então, quem sabe Deus não quer mudar a sua história, permitindo que você chegue a esse ponto, para que a partir desse ponto, dessa hora, seja escrito uma nova história na tua vida. Quem sabe, hein? Já pensou nisso? Você não vai ser mais o mesmo? Você vai ser uma pessoa diferente? Feche os seus olhos. A gente vai louvar e depois a gente vai orar. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio, diga isso, em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. amém. Feche os seus olhos. O teclado vai continuar tocando. Talvez você tenha chegado no seu limite ou esteja chegando, mas Deus te trouxe aqui nessa noite
para você ouvir essa palavra. E você vai sair daqui reconfortado, animado, fortalecido por essa palavra. Basta apenas você crer, ter esperança, paciência e não tirar os olhos de Deus. Faça isso e Deus vai entrar com providência. O seu limite é a oportunidade de Deus. O seu limite é a oportunidade de Deus agir na sua vida. Pai querido, Pai de amor, quero colocar, Deus, aqueles que estão aqui nessa noite, que estão, ó Deus, já chegaram no limite ou estão chegando. O Senhor falou aos nossos corações. Ó Deus, eu creio que a partir de hoje, ó Deus, vai ser diferente. Eles vão sair daqui fortalecidos. Eles vão sair daqui encorajados. Porque o Senhor falou conosco nessa noite. O Senhor falou que o nosso limite é a oportunidade de Deus, do Senhor agir. E eu creio que o Senhor está fazendo e vai fazer isso. Tu sabes, ó Pai, qual é a dificuldade, qual é o problema. Ó Deus, e o Senhor está aqui nessa noite. E o Senhor, ó Deus, está aqui, falando ao nosso coração. Abençoa os teus servos, ó Pai. Abençoa os teus filhos. Sabemos que não podemos nada fazer, mas o Senhor pode todas as coisas. Abençoa, Deus, toma nas tuas mãos agora os teus filhos, ó Pai, que estão passando por essa situação de limite. Ó Deus, socorre-os, fortalece-os. Ó Deus, abençoa-os nessa noite. É o que eu te peço, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém.